Salve, meu querido, minha querida, tudo bem? Tudo tranquilo? Voltamos aqui, professor Paulo Roberto, sempre junto com você. E vamos continuar com a nossa geometria, tratando de polígonos, né? Preste bem atenção porque agora nós vamos falar de uma parte importante, da nomenclatura que eu uso, do nome que eu uso para o polígono em função do número de lados. Então a gente tem aqui uma situação importante, preste bem atenção que é o seguinte, por exemplo, olha aqui, ó. Quando eu tenho um polígono de 3 lados, eu posso até chamar de triângulo, trilátero, né? Existe o termo trilátero, mas é um termo que não é muito usado não. A gente normalmente chama de triângulo, né? Ou seja, 3 lados, triângulo. Você conhece o triângulo, né? O triângulo já é um companheiro nosso aí, desde outras séries a gente já brincou com o triângulo. Aí eu tenho de 4 lados o quadrilátero. Você vai dizer, Paulo, não é quadrado? Cuidado, o quadrado é um exemplo de quadrilátero. Nós temos outros exemplos. Nós temos, por exemplo, o quadrado, nós temos o retângulo, nós temos o paralelogramo, nós temos o losango, que pode ser também, nós temos também o trapézio. Então tem vários polígonos que podem ter 4 lados, né? Então a gente chama, para generalizar, um quadrilátero, 4 lados. O quadrado é um caso à parte. É um quadrilátero, ou seja, ele tem os 4 lados iguais. Então é diferente. Assim como no triângulo, também eu vou classificar o triângulo em função também dos lados, né? Nós vamos ver para frente que existe uma classificação para o triângulo em função dos lados que ele representa, dos lados que fazem parte dessa construção do triângulo, né? Então, agora, 5 lados, pentágono, né? Lembre-se que o penta representa 5, a gente sempre diz, o Brasil é pentacampeão. Por que o Brasil é pentacampeão? Porque ele ganhou 5 copas, né? A gente está torcendo para ele ser hexacampeão, ou seja, um dia ele ganhar mais uma copa e aí ele ganhou 6 copas. Então, o polígono de 6 lados, ele é chamado de hexágono. Ele tem 6 lados, ele é hexágono. A partir de 6 lados, aí eu tenho 7 lados, o heptágono, né? No seu material tem lá o desenho deles, a gente está mais agora focado no nome. 8 lados, octógono, né? Olha que interessante, não sei se você já viu, mas a luta vai acontecer no octógono, né? Tem lá, naquelas lutas de luta livre, ou lá aquelas lutas que ocorrem lá, fora o UFC, né? Diz, a luta é no octógono. Então agora quando você escutar o termo octógono, observe que ele é um polígono que tem 8 lados ali, né? Então ele só pode ser chamado de octógono, a luta só pode acontecer no octógono se o polígono tiver 8 lados. Aí se você olhar e ele não tiver 8 lados, você diz, não é, mentira, não é um octógono. Às vezes eles chamam de octógono, eu já vi isso acontecer, e não é. Às vezes não é um octógono, ok? Então, para ser um octógono, ele tem que ter 8 lados. E aí, 9 lados, eneágono, e 10 lados, decágono, ok? A partir daí, a gente já não tem mais nomenclatura. A gente já não chama mais com 11 e assim por diante, a gente já não dá mais uma nomenclatura, porque, na verdade, o que vai acontecendo? Conforme eu vou aumentando o número de lados, com que formato ele começa a ficar, né? Veja, ele começa a ficar com o formato de uma circunferência. Ele começa a parecer uma circunferência, né? Então veja, eu vou aumentando o número de lados, chega uma hora que ele começa a parecer uma circunferência. Então, quem sabe uma circunferência não é um polígono com infinitos lados, né? A gente poderia até pensar sobre isso. É uma relação que a gente está fazendo uma abstração matemática. A gente está imaginando que uma circunferência poderia ser um polígono com tantos lados, com muitos lados, que cada lado seria tão pequenininho que eu não enxergaria. E aí acabaria sendo, né, passaria como uma circunferência. Eu enxergaria uma circunferência, né? Então existe uma definição de circunferência mais antiga, né, clássica, que fala que a circunferência seria um polígono de infinitos lados, né? Aí, então lembrando, eu tenho lá triângulo, quadrilátero, pentágono 5, hexágono 6,
heptágono 7, octógono 8, octógono, eneágono 9 e decágono 10, ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu quero que você desenhe no seu caderno, vamos fazer um exercício, um quadrilátero, um polígono de 4 lados, tá? Não importa o formato. Desenhe um polígono de 4 lados e a gente vai trabalhar em cima desse teu desenho. Enquanto eu apago aqui, faça isso aí por gentileza. Vamos lá, eu vou desenhar aqui também o meu. Então, vamos ver como é que fica aqui. Tá aí. Ok? Provavelmente o teu desenho tenha ficado diferente, né? Ou talvez até você, para achar um pouco mais fácil, desenhou um quadrado, né, que é um pouco melhor de desenhar. Mas não tem problema nenhum, né? Você poderia desenhar qualquer polígono, ou seja, qualquer linha poligonal fechada, simples, que tenha 4 lados, tá? O que eu quero que você represente aí é o seguinte, eu quero que você represente os segmentos que determinam os lados, né? E nomeie esses lados. Eu quero que você determine os ângulos internos e os vértices desse polígono. É muito importante, nós vimos isso na aula passada, é muito importante a gente identificar todos esses elementos, porque esses elementos vão fazer parte do nosso trabalho até o final de polígonos. Não só para os cálculos que vão surgir, como também na hora que eu vou classificar o polígono em função da quantidade de lados, a gente já viu essa classificação, mas também em função da comparação desses lados, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, né? Qual é a diferença que eu tenho aqui, né? Vamos supor que eu vou usar as mesmas nomenclaturas. Então eu tenho aqui A, B, C, D, né? Aí eu tenho aqui a mesma coisa, A, B, C, D, ok? Então, quando eu determino uma linha poligonal, desde lá do começo, a gente fazia o seguinte, eu tenho aqui o segmento AB, eu tenho o segmento BC, eu tenho o segmento CD e eu tenho o segmento DA ou AD, tanto faz, né? Mas se eu vou trabalhar numa sequência dos pontos aqui no sentido horário, eu trabalho com DA, mas sabendo que DA e AD é a mesma coisa, né? Se eu pegar uma régua e medir de D até A ou de A até D, vai dar o mesmo segmento. Agora aqui também, eu tenho lá o segmento AB, eu tenho o segmento BC, eu tenho o segmento CD e eu tenho o segmento DA, né? Então veja que ambos têm 4 segmentos. Aí o que nós fizemos? Nós chamamos isso de lado, né? Então eu poderia dizer que o AB é o lado 1, o BC é o lado 2, o CD é o lado 3 e o DA é o lado 4. A mesma coisa eu poderia fazer lá. Eu poderia dizer que o AB é o lado 1, o BC é o lado 2, o CD é o lado 3 e o DA é o lado 4. Né? Então, por enquanto, se a gente não visse o desenho, isso daqui estaria igual. E aí, por que eu pedi para você desenhar no teu caderno um quadrilátero? Porque, independente do desenho que você fez, isso daqui é igual. Então, na verdade, o quadrilátero tendo os 4 segmentos ali numa sequência, fechando uma linha poligonal ali fechada simples,
ele vai determinar sem problema um polígono. Só que tem algumas diferenças aqui. Por isso que eu tenho que saber interpretar essas diferenças. Por exemplo, os vértices também são iguais. Vamos determinar aqui os vértices. Quem são os vértices aqui? Os vértices são o A, o B, o C e o D. Né? Tenho certeza que no teu desenho é a mesma coisa, independente do desenho que você fez. Se é um quadrilátero também, você vai ter o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Então, aqui a mesma coisa. Eu vou ter os vértices A, B, C e D. Né? Então, eu tenho os mesmos vértices. Então, veja que, se eu olhar só para os lados e para os vértices, eu imagino que esses quadriláteros são iguais. Agora, tem uma situação que também surge aqui. Lembra que aqui eu tinha um ângulo interno. O ângulo interno eu represento por uma letra minúscula. A, o ângulo interno B, né, letra minúscula, o ângulo interno C e o ângulo interno D. Né? Nesse caso aqui, se nós olharmos aqui, existe uma grande possibilidade que o ângulo interno A seja diferente do ângulo interno B, que é diferente do ângulo interno C, que pode ser diferente do ângulo interno D. Ou seja, esses três ângulos são diferentes. Mas tem um detalhe importante, que aí vale lembrar, né? Todos esses ângulos são menores que 180. Por isso que esse é um polígono convexo. Né? Então, é uma linha poligonal fechada, simples, né? E é um polígono convexo. Todos os ângulos internos são menores que 180. Não tem nenhum ângulo interno maior que 180. Aqui, o que acontece? Como é um quadrado, a gente sabe que esse quadrado, ele vai ter os 4 ângulos internos iguais. Né? Então, aqui eu tenho o ângulo A, aqui eu tenho o ângulo B, aqui eu tenho o ângulo C e aqui eu tenho o ângulo D. Né? Só que no quadrado, quando eu vou desenhar ou quando eu tenho um quadrado pronto, né, eu sei que esses ângulos internos, o A é igual ao B, é igual ao C, que é igual ao D. Ok? Então, na verdade, a importância aqui, por isso que eu pedi para você fazer esse exercício, a importância aqui é analisar o que eu estou extraindo desse exercício. Primeiro, cada segmento representa um lado. Né? Como eu tenho um quadrilátero, eu vou ter 4 lados, eu vou ter 4 segmentos. Lógico que são segmentos consecutivos, não colineares, senão não seria uma linha poligonal. Né? O A, o segmento AB, BC, CD e DA. Aqui também eu tenho AB, BC, CD e DA. Né? Por quê? Eu tenho que ter 4 lados, porque ambos são quadriláteros. Né? Outra coisa, eu tenho os 4 vértices, A, B, C, D. Aqui também eu tenho os 4 vértices, A, B, C, D. Então, a princípio, eles são iguais. Se eu não tivesse o desenho, eu poderia imaginar que são quadriláteros iguais. Mas alguma coisa eles têm de diferente. Que um é quadrado, o outro não. Qual é a característica do quadrado? Os 4 segmentos são iguais, os 4 lados são iguais. E aí, alguma coisa aconteceu de diferente aqui. O que aconteceu? A hora que eu fui determinar os ângulos internos, e todos eles são menores que 180, por isso que é um polígono o quê? Convexo. Tanto esse daqui, que é irregular, né? Ele não tem os lados iguais, como esse daqui, que é um polígono conhecido nosso, que é o quadrado. Né? Aqui todos os ângulos são 90 graus, então são menores que 180. E aqui, pelo próprio desenho, eu observo, esse ângulo aqui são menores que 90, então certamente serão menores que 180, e esses daqui são menores que 180, é menor que um ângulo raso, né? Um ângulo de 180. Então, na verdade, os dois polígonos também são convexos, sem problema.
O que faz a diferença é a análise dos ângulos. Quando eu percebi que os ângulos são iguais, e aí acarreta em segmentos, como é que eu chamo segmento? Lado. Aí acarreta em lados iguais, aí a situação muda. Porque, na verdade, eu classifiquei de forma diferente esse polígono através de uma análise de comparação entre lado e ângulos, ou entre lado e entre ângulo e ângulo, ok? Então é muito importante, primeiro, quando eu desenho um polígono, é muito importante eu determinar os elementos desse polígono, ok? Aí, pelos elementos desse polígono, eu consigo determinar quem é o lado, né? Quem é o vértice e quem é o ângulo. Aí, pelo lado, eu consigo classificar esse polígono pelo número de lados. Então lembre, triângulo, trilátero ou triângulo, 3 lados, quadrilátero, 4 lados. Lembre-se que o quadrado é um exemplo de quadrilátero, a gente viu aqui, né? Nós temos 2 quadriláteros, ok? Aí eu tenho o pentágono, 6 lados, o hexágono com 6, né? O pentágono com 5, perdão, o hexágono com 6. Aí o que depois? O que vem depois? Aí eu tenho o hexágono, pentágono com 7, aí depois eu tenho quem? Eu tenho octógono com 8, eneágono e dodecágono com 10. Então eu consigo classificar os polígonos pelo número de lados, ok? Outra coisa também, eu consigo analisar a diferença entre polígonos de mesmo lado pelo comportamento dos lados, né? A gente sabe qual é a principal característica do quadrado? Os 4 lados iguais, né? Então, ambos têm 4 lados, mas um deles tem os 4 lados iguais. Então, é uma característica diferente. Outra coisa, todos eles têm os ângulos internos menores que 180. São 2 polígonos convexos, mas um deles os ângulos internos são iguais. Então, ele já tem uma característica diferente, ok? Então, é importante eu analisar isso porque eu vou, a partir de agora, trabalhar com polígonos regulares na nossa próxima aula. E aí vai ser importante essa análise de ângulo e lado, tá bom? Então até um próximo encontro, um abraço para você e nos vemos numa próxima aula.